Oi. Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Que alegria, que bom estarmos aqui rendendo louvores ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, amém? Independente das circunstâncias, das lutas, das enfermidades, Deus é conosco e a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Capítulo 7. Nós vamos estar lendo então os versos 10 e 11 do capítulo 7. E vamos dar um saltinho para os versos 37 a 39 do mesmo capítulo. Evangelho de João, capítulo 7, verso 10. Leiamos, meus irmãos. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Verso 37, meus irmãos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Oremos ao Senhor, agradecendo pela porção da palavra, meus irmãos. Oh Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, junto com os nossos irmãos, porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pela palavra lida e pedimos a Tua bênção sobre nós. Que o Senhor fale aos nossos corações nesses minutos, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade de trabalhar, de nos levar a toda a verdade do Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo judeu era um povo que gostava de festa, não porque brotasse isso deles próprios, mas porque o próprio Deus, no capítulo 23, do livro de Levíticos, incentivou, mostrou, ordenou ao povo que eles deveriam cumprir alguns rituais festivos. E entre esses rituais festivos estavam algumas datas solenes, algumas festas que tinham a ver com a relação entre o tempo, a passagem do tempo na história daquele povo e a memória. Deus não fazia nada e não faz ainda nada por acaso. Tudo que Ele ordenou nas Escrituras, no Velho Testamento, ali ao povo judeu, ao povo hebreu, tinha um objetivo muito claro, que era trazer à memória do povo as ordenanças de Deus, e essas ordenanças eram para o bem-estar do próprio povo, e essas festas, os rituais, inclusive o templo, cada um dos utensílios, todos eles eram sombras do que estava por vir, como diz a Epístola aos Hebreus. Todos eles tinham o objetivo claro de apontar para Cristo, o Messias prometido, que viria para resgatar o povo, a quem ele tinha escolhido. E entre essas festas, havia então as festas que nós conhecemos como a Páscoa, a festa das semanas, que era também chamada de festa das colheitas, ou de Pentecostes, porque Penta eram 5 semanas, e depois que o povo passava essas 5 semanas colhendo os grãos, então tudo terminava com uma grande festa de gratidão ao Senhor Criador e mantenedor de todas as coisas. Havia também a festa das trombetas, a festa da expiação,
E por fim, esse ritual, esse ciclo anual, se encerrava com uma festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, meus irmãos, era uma festa que servia para lembrar o povo a jornada que eles tiveram pelo deserto. Toda aquela peregrinação descrita lá no livro de Êxodo, em que o povo saiu sob a liderança de Moisés, mas por conta da murmuração, da falta de fé, passaram muito mais anos, muito mais tempo do que deveria passar ali no deserto. O que ocorre é que o povo manteve essa tradição, essa ordenança, e aqui o texto que nós lemos no capítulo de João, no capítulo 7, o narrador está exatamente falando dessa festa. Jerusalém estava empavorosa no sentido de cheia de pessoas, porque chegou o tempo das festas e agora todos os judeus que estavam morando ali aos arredores e em outras nações vinham para Jerusalém para festejar, para cumprir o ritual da lei. Meus amados, aqui no capítulo 7 que lemos, no verso de número 10, a palavra diz para a gente que depois que os irmãos subiram para a festa, Jesus, que estava ali também, junto com os seus irmãos, subiu até a mesma festa, porém em oculto, não publicamente. Porque apesar do povo estar feliz, comemorando, festejando este momento, para Jesus estava sendo um tempo, e depois nós não vamos ter esse tempo, mas os irmãos podem ler o capítulo em casa, de ferrenha oposição. Os judeus, os líderes, o sumo sacerdote estava totalmente se opondo à pessoa de Jesus e aos dons, aos milagres que Jesus vinha realizando, especialmente agora que estava mais perto da sua morte, do sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. E um aspecto cultural interessante, meus irmãos, quando essa festa ocorria em Jerusalém, por ocasião do tempo de Cristo, o povo comemorava fazendo cabanas, feitas de ramos de árvores, e essas cabanas serviam para lembrar o cuidado, a provisão de Deus durante aquele tempo que o povo esteve no deserto. A área do templo de Jerusalém era então também iluminado por candelabros, por luzes, que lembravam, que trazia a memória do povo, a chama, a coluna de fogo que guardou, que orientou, que iluminou as noites escuras do povo de Deus pelo deserto. E todos os dias, além de habitar em cabanas durante o tempo da festa, mais ou menos como a conferência missionária que a gente monta aqui, as tendas, e o povo passa aqui os 3 dias, a gente aqui reunidos, quando, além de montar as cabanas, além desse cuidado com a iluminação do templo, acontecia ainda um outro ritual, meus irmãos. Os sacerdotes, eles todos os dias da festa, eram 7 dias, tiravam água no poço de Siloé e derramavam essa água em um cântaro, simbolizando então, lembrando ao povo que estava ali reunido para festejar, a providência miraculosa no deserto, de quando o povo estava murmurando porque não tinha água, e Moisés então feriu a rocha e Deus providenciou água para o seu povo. No 7º dia, a festa se encerrava. E quando essa festa, essa festança que misturava memória, fé e gratidão a Deus se encerrava, os sacerdotes então marchavam, diz os estudiosos, os historiadores, 7 vezes ao redor do altar, ali na área, no entorno do templo, e eles marchavam falando versos tal como o Salmo 118, 25, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. E pela última vez, depois dessas marchas, eles então derramavam mais uma vez, e por fim, o último cântaro de água ali, perto do altar, e glorificavam o nome de Deus com outros textos da palavra, meus irmãos. Exatamente aqui,
que eu quero tirar algumas breves lições para a nossa vida e me dirigir aos batizandos, que não estão aqui no templo, né? No momento, estão? Ah, tá bom. E me dirigir especialmente a vocês, a cada um de vocês, meus queridos, pela alegria da nossa igreja, em tê-los hoje confirmando publicamente e diante do Senhor a fé de vocês. Louvado seja o nome dele. Meus amados, nesse contexto de festa, com toda essa história que nós traçamos, a palavra fala que no último dia da festa, você pode então acompanhar aí na sua Bíblia, no verso de número 37. Por favor, acompanhe comigo. No último dia, o grande dia da festa, no ápice, Jesus levantou-se e ele exclamou diante de todos que ali estavam: venha a mim e beba. Meus amados, os primeiros versos que lemos diz que Jesus saiu em oculto, depois que os seus irmãos subiram a Jerusalém, mas agora o Messias, o Todo-Poderoso, com toda ousadia do Espírito Santo, ergueu a sua voz e disse: olhem, se alguém tem sede, logo depois que a água simbólica foi derramada ali perto do altar, venha a mim e beba. Meus amados, nesse contexto que vimos, o Todo-Poderoso, o Senhor, por meio de quem todas as coisas foram feitas, ele convoca, audível e visivelmente, a todos os pecadores sedentos que se encontravam ali em Jerusalém, a experimentarem da verdadeira água, a água espiritual, a água que sacia a sede, que mata a sede do mais vil pecador. O profeta Zacarias, no capítulo 13, verso 1 do seu livro, há muitos anos atrás desse evento sobre o qual estamos falando, profetizava para o povo de Jerusalém e de Judá: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover todo o pecado e toda a impureza. Chegou o dia, meus irmãos, do cumprimento da promessa. A fonte inesgotável de todo amor, de toda santidade, de toda graça, estava diante do seu povo dizendo: venham a mim e bebam de graça da água da vida. Meus queridos, no verso 37 nós observamos um aspecto: o convite é para todos. Jesus disse, acompanhe na sua Bíblia: se alguém tem sede, se alguém tem sede. Ele não disse só os judeus que têm sede, os gregos que têm sede, os ricos que têm sede, os negros que têm sede, os homossexuais que têm sede, os políticos que têm sede, os religiosos que têm sede. Ele disse: todo aquele que tiver sede, venha a mim. A porta da fonte está aberta. O convite é para todos, meus irmãos. Todo pecador que se sentir atraído por essa graça poderosa e misericordiosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no verso 37, um segundo aspecto do texto importante para nós refletirmos nessa manhã. Jesus disse: venha a mim e beba. Ele estava dizendo que a sede do coração do homem, meus queridos batizandos, visitantes e irmãos que estão acompanhando o culto aí da sua casa e conosco aqui na igreja, Jesus estava mostrando que não era a lei, nem tampouco os rituais religiosos do derramamento de água, da busca de água no tanque de Siloé, que iria saciar a sede da alma, do homem, do ser humano.
Jesus estava mostrando que não seriam as vãs filosofias humanas que saciariam a sede do coração do homem, porque apenas os ilude. O próprio Nietzsche, um filósofo aí, costumava dizer que tudo é ilusão. E é verdade, meus irmãos, sem Jesus na vida, todas as coisas são ilusão. Sem a verdadeira água cristalina pura, todas as outras são águas contaminadas. Jesus então estava aqui ensinando aquela multidão, mostrando para eles que a água que ele estava dando procedia de um manancial de águas vivas. A satisfação, meus queridos, é prometida e é certa, porque o nosso Deus não pode falhar. Amém? Vejo que os nossos irmãos que vão se batizar hoje, a maioria deles tão jovens, mas que vocês possam sempre buscar a água verdadeira que é Cristo, ainda que o mundo apresente outras águas falsificadas para vocês, que a verdadeira sede de vocês esteja sendo saciada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Caminhando aqui, irmãos, então, um outro aspecto, no verso de número 38 agora, acompanhe comigo. Jesus continuou falando em alto e bom tom, sem medo dos guardas, das autoridades. Agora chegou a hora dele continuar revelando a sua missão, para que ele veio à terra. Ele disse então: quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, vir a Cristo para ter esse buraco da alma totalmente repleto da água viva, não é vir a Ele por qualquer caminho, não é vir a Ele por qualquer ensinamento falso. Vir a Cristo e crer nele implica em crer segundo nos mostra as Escrituras sagradas, meus irmãos. Não podemos construir um cristianismo de acordo com as nossas fantasias. Não podemos construir um cristianismo de acordo com os nossos próprios interesses, nem com as revelações humanas e banais que Deus anda dando ao profetinha X e à profeta Y. A nossa crença tem um fundamento. A nossa crença está baseada, como disse o apóstolo Pedro, na fé dos profetas e dos apóstolos. Tudo o que passar do que está nos dado pelos profetas no Velho Testamento e do que está nos dado pelos apóstolos no Novo Testamento é anátema. Não podemos crer em Jesus de qualquer forma. As Escrituras, meus queridos, nos revelam o caminho. E por fim, um último aspecto que nós vemos aqui na palavra de Deus, meus queridos, sobre o poder dessa água viva, que não depende de mananciais rotos, sujos, que não depende de rituais religiosos que apenas prendem os homens. Um último aspecto é que, como diz a palavra no verso 39, aquele que crê nele, a água viva, conforme falou os profetas e os apóstolos hoje para nós, do seu interior fluirão o que, meus irmãos? Rios de água viva. Aleluia. Israel bebeu da pedra, meus irmãos, a pedra em que Moisés bateu e jorrou água. O crente em Cristo bebe da rocha que está dentro dele próprio. Amém? Você não precisa mais peregrinar até uma pedra, pagar promessas, ser iludido, ludibriado por Satanás. Aquele que crê nele, como diz as Escrituras, bebe da água da rocha que está dentro de si próprio, porque ele veio para habitar naquele que confia e crê no seu nome. Meus amados,
O conforto daquele que acredita nessa água, que sacia a sede por essa água, ele é contínuo. Ele é eterno. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Preste atenção. Qualquer coisa que você colocar no teu ego, no teu coração, que seja qualquer coisa, ela vai ficar sempre menor que Deus. Vai sempre sobrar um espaço que precisa ser preenchido por essa água viva que mata a sede de verdade. Os crentes têm o consolo, meus irmãos, não apenas de ter um vaso de água apanhado no tanque, como nos mostrou a narrativa do Evangelho de João, mas de um rio que corre em si, que se renova, como nova é a sua palavra. Que rio é esse? Que promessa é essa? Encerramos agora com isso. Está no verso 39 do texto que lemos. A esse rio que flui, Cristo se referia ao Espírito, Espírito Santo, meus irmãos, que eles haviam de receber, todos os que nele crescem, porque o Espírito, até aquele momento, não fora dado de forma plena, de forma total, em todas as manifestações dos dons, dos serviços, porque no Velho Testamento, certamente, os crentes já possuíam o selo do Espírito Santo, mas aqui era um novo tempo, porque o Consolador ainda estava no meio deles, o Todo-Poderoso, o Jesus, dando consolo. Ele haveria de ser glorificado, conforme lemos, irmãos, quando ele ali sobre a cruz estivesse então mostrando o seu poder e a sua glória sobre todo o principado e potestade, inclusive sobre a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então Jesus disse, o narrador disse, ele estava se referindo à dádiva do Espírito Santo, que iria agir de forma plena quando ele completasse a sua missão na terra. Meus queridos batizandos, meninas, irmãos, eu não sei ao certo quantos vão se batizar. Vocês não estão sozinhos, nem nós, meus irmãos. Esse rio que flui chama-se Espírito Santo de Deus. Parece que o crente criou uma aversão ao Espírito Santo, não sei. Não sei se é um temor, se é um medo de ser arrebatado, né? De repente, experimentar aquelas coisas maravilhosas. E a teologia do Espírito Santo foi sendo menos ensinada, menos descartada. O Espírito Santo é Deus que mora em você. Que privilégio! E pelo menos há duas grandes bênçãos que essa água maravilhosa que nos foi outorgada por Cristo e flui em nós pelo poder do Espírito Santo nos concede. Poder para testemunhar. Poder. Sem o Espírito Santo você não prega, você não faz a diferença, você vai ser uma cisterna parada. E outra coisa que ele traz para o crente é a instrução espiritual. O Espírito Santo é a memória do Evangelho em você. E ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Que Deus seja louvado, que você valorize, meu irmão, essa água viva. E se você andou aí experimentando águas tão sujas nos caminhos, nas fontes desse mundo, está aqui hoje aquele que é água viva, aquele que pode saciar essa tua sede, que a bebida, que os prazeres, que os vícios, que os programas de TV, que esse evangelho barato que está sendo pregado não pode saciar. Só a verdadeira água pode fazer isso. E hoje, meninas, batizandos, vocês vão estar recebendo como selo a água, como um sinal, memória, essa água sobre a cabeça de vocês, que simboliza exatamente esse Espírito purificador
regenerador. E que o Senhor abençoe a cada um de nós, irmãos, que um dia fomos alcançados e saciamos a nossa sede na fonte eterna. Amém.